Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero começar essa quarta-feira, irmão, compartilhando uma palavra aqui com você sobre um homem que se chamava Jéfete, que foi um homem que Deus usou para livrar o povo de Israel numa época que Israel estava sendo atribulado pelos filhos de Amos, está entendendo? Perseguido. Então, aqui no livro de Juízes, no capítulo 11, versículo 1, eu vou ler até o 9 para você entender bem o que Deus está falando com você nessa palavra, amém? Amém, irmão? Capítulo 1, Juízes, capítulo 11, versículo 1. Até o 9 eu vou ler, que diz assim, ó. Era então Jéfetes, o Gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jéfete. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jéfete e lhe disseram: não herdarás em casa de nossos pais, porque és filho de outra mulher. Então Jéfete fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jéfete e saíram com eles. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amos pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amos pelejavam contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jéfete na terra de Tobi. E disseram a Jéfete: vem e se nós por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amos. Porém Jéfete disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expeliste da casa de meus pais? Porque, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jéfete: por isso mesmo tomamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amos, e nós seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Amém, irmão? Então a palavra de Deus está dizendo aqui, né, meu irmão? Jéfete foi um homem, um rapaz, né, que o pai dele tinha gerado ele, tinha tido ele por uma mulher que era prostituta, era filho de uma prostituta ela. Só que a mulher de Gileade teve outros filhos, deram outros irmãos para Jéfete, acho que né, ele filho de uma mulher com o pai dele e esses meninos filho de outra mulher, né? E eles, quando notaram que Jéfete era filho de outra mulher prostituta, que o pai dele tinha com ele, eles não aceitaram Jéfete dentro da casa deles, porque eles achavam que ele era melhor do que Jéfete, que ele não, a mãe dele era melhor do que a mãe de Jéfete, então eles expulsaram ele dentro da casa dele, né? E Jéfete foi embora, disse: tá bom, vamos embora, sair do meio de vocês. Só que Jéfete chegou lá na rua, lá se juntou com aqueles homens levianos, sabe, não? Homem leviano, capaz desses homens que vivem na rua, jogado por aí, que ninguém dá crédito para ele, se juntou com aqueles homens e eles saíram com Jéfete para fazer guerra por ali, para se aliaram com Jéfete ali, e Jéfete foi criando, né? As coisas de Deus é preparada na humildade, na simplicidade, não precisa de muita coisa para poder Deus formar um exército, formar um grupo de obreiro, um grupo de pastor. Deus forma do nada, vai pegando as pessoas que têm interesse, que é valente, que gosta de fazer a vontade de Deus, e Deus vai formando aqueles homens valentes para fazer a vontade dele. Assim também aconteceu com Davi, né, meu? Davi era um homem que ficava jogado lá no deserto, tomando conta das ovelhas do pai dele. Os irmãos dele eram tudo soldado do exército de Saul, tudo importante, tá entendendo, no meio da sociedade. E Davi estava lá por baixo, sozinho, tomando conta das ovelhas do pai, obedecendo ao pai, fazendo as coisas de casa, tá entendendo? Mas na hora do vamos ver, quando o gigante estava afrontando o povo de Israel, quem foi combater o gigante lá foi Davi, não foi os irmãos dele, os soldados de Saul, tá entendendo? Foram tudo covardes, nenhum teve coragem de ir para a guerra, de derrubar aquele gigante que estava afrontando o povo de Israel. A mesma coisa foi aqui. Na hora que os filhos de Ão começaram a afrontar o povo lá de Israel, os anciões de Israel, como é um homem experiente, eram homens experientes, tá entendendo? Disse: não,
Esses irmãos de Jeff aqui não tá fazendo nada, não tá se levantou nenhum aqui para querer guerrear, para querer combater aqui, para gente livrar a gente dos filhos de Ama. Então vamos atrás de Jeff. A gente sabe que Jeff era um homem valente. Era um homem valente, era um homem humilde, mas era um homem que tinha coragem. E ele foi lá e quando chegou lá, Jeff disse para ele, vocês não me expeliram do meio de vocês, por que agora vocês vêm atrás de mim? Não, mas por isso não que nós viemos aqui te buscar, porque nós queremos que tu seja cabeça no nosso meio, tá entendendo? Que você combata com nós contra os filhos de Amo para poder livrar a gente do, dos amonitas. Então, a palavra de Deus diz que você, tá entendendo? Nunca se sinta desprezado, nunca se sinta... Porque Deus sempre, irmão, pega aqueles que é mais desprezado, mais humilhado para fazer a vontade dele. Porque aquelas pessoas que acham que é alguma coisa, ele não tem coragem, ele não tem apetite para fazer a obra de Deus, tá entendendo? Porque a obra de Deus é feita com determinação. Quando Deus manda o homem jejuar, ele vai consagrar. Quando Deus manda o homem orar, o homem vai orar. Quando Deus diz, eu quero que você ler na Bíblia, ele vai ler a Bíblia, tá entendendo? Porque o homem de Deus ele tem que ser obediente à voz de Deus todo o tempo. Ele não pode nunca dizer que não. Ele quer ir para um caminho, quer fazer uma coisa, ele diz, não, você vai fazer isso aqui. E ele fica ali naquela vontade de Deus e não sai dali porque ele obedece a Deus. Está entendendo, irmão? Se você for olhar, irmão, todos os homens que Deus exaltou, que teve grandes nomes dentro da palavra de Deus no tempo da lei, foram homens que foram humilhados, está entendendo? Desprezados pela sociedade, desprezados pela família, está entendendo? Como Davi, como Mardoqueu. Salomão foi filho de uma mulher que Davi teve, tá entendendo? De um homem que foi soldado de Davi, foi morto, tá entendendo? Ninguém queria que Salomão fosse rei, nem os irmãos dele queriam, tá entendendo? Que Salomão reinasse. Mas Deus, quando tem um propósito com um homem, quando tem um propósito com aquela pessoa, é que aquela pessoa, irmão, Deus não troca você por ninguém. Deus não vende você. Você vê que José foi humilhado pelos irmãos dele, mas foi o quê? Foi governador do Egito, tá entendendo, irmão? Todos que foram desprezados, irmão, se você for olhar dentro das escrituras, todos eles que fizeram a história na Bíblia foram homens, tá entendendo, desprezados, homens que foram ameaçados, homens que foram humilhados, tá entendendo? Mas depois Deus exaltou e fez dele um grande homem dentro da palavra dele, tá entendendo, irmão? Jeremias, tá entendendo, foi humilhado pelo povo, tá entendendo? Todos que foram, tá entendendo, humilhados foram exaltados por Deus. Não é a pessoa se humilhar. Se humilhar não é você ficar se jogando aí, dormindo na rua, não é isso não, irmão. É você ser humilhado porque você quer fazer a vontade de Deus. E o inimigo sabe o que você quer fazer e não quer deixar você fazer. Tá entendendo? Então, quando você pensa que está sendo desprezado, está sendo humilhado, é porque Deus vai te exaltar, tá entendendo, irmão? Deus vai te honrar. Mais que as pessoas não dê valor para você, não dê valor ao que você faz, tá entendendo? Confie em Deus. Permanece fazendo a obra de Deus. Permanece nos caminhos do Senhor, tá entendendo? Que Deus tem uma honra muito grande que está chegando aí para você, tá entendendo? Você nem imagina. Porque Deus está te preparando, irmão. Às vezes você pede Deus, eu quero comprar um carro, você não consegue. Deus, eu quero comprar uma casa, você não consegue. Você não sai do aluguel às vezes, tá entendendo? Porque Deus tem muito mais do que isso para te dar, irmão, para fazer para a tua vida, tá entendendo? Por isso que você está passando por essas coisas todas, porque o homem de Deus, irmão, ele é construído por Deus. Tá entendendo? Ele não é formado com faculdade humana, com sabedoria humana, tá entendendo? Não estou falando que o homem, que nem eu digo, o homem tem que fazer a faculdade dele para ser um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, ser o que ele quiser da vida dele aí, tá entendendo? Mas o que eu estou falando aqui é das coisas de Deus, tá entendendo? Que ela é construída por Deus. Deus quem constrói o guerreiro dele, o valente dele, aquele que ele quer botar no carro, quem constrói é Deus, tá entendendo? Deus prova. Deus não dá nada para ele enquanto não chega o tempo certo de Deus dar, tá entendendo? Porque quando Deus dá, irmão, o homem não se exalta, não. Aqueles que é de Deus, tem gente que diz assim, é humilde agora, mas se tiver um pouquinho de dinheiro vai se exaltar, vai começar a mudar. Não muda, não. O homem de Deus, ele não muda, irmão. O homem de Deus, ele é sempre aquele homem, todo o tempo. Você vê que Davi foi um rapaz que vivia humilhado ali no deserto, tudo desprezado, tomando conta de ovelha, mas quando Deus que construiu Davi, para não fazer as mesmas coisas que Saul fez, praticar os mesmos erros de Saul, tá entendendo? Deus permitiu que Saul fosse perseguir Davi. Onde Davi estava, Saul ia atrás para querer matar, para querer destruir, porque ele não queria que Davi fosse rei, tá entendendo? Mas ali Deus estava construindo Davi, ensinando Davi a se livrar de guerra, a se proteger, tá entendendo? A proteger aqueles que estavam com ele ali, porque no meio do caminho, Davi foi se juntando com aqueles homens que tinham problema, que foram expulsos do meio da sua família, que foram expulsos pelos criadores porque estavam devendo, perderam família. Deus foi juntando aqueles homens, juntando aquelas pessoas humildes ali, que estavam tudo também na mesma situação, Davi sendo perseguido, tá entendendo?
e Deus foi criando o exército dele, e desses homens todinhos saiu os 300 valentes de Davi, que foram os homens que lutaram com Davi até o fim do reino dele, tá entendendo, irmão? Deus não tirou os valentes de Davi do meio dos bambambam, não, do meio dos bonitão, não. Deus tirou daquelas pessoas que estavam também na mesma situação de Davi, sendo perseguido, sendo humilhado por alguém, tá entendendo? Desprezado, não podia entrar na cidade. E Davi foi pegando esses homens e disse, vamos lá, vamos resolver teu problema. Eu ia lá, resolvia o problema da família dele, deixava tudo certinho e ia lutar com Davi. Vamos resolver o teu também, vamos lá resolver esse cara que quer te matar, vamos pegar ele, vamos tentar acertar as contas com ele. Então, Davi foi criando um exército, tá entendendo? A mesma coisa foi Jefté aqui. Jefté se juntou com um bocado de homem leviano, homem que tinha o mesmo problema de Jefté, que foi desprezado pela família por causa de uma coisa, por causa de outra, e Jefté foi montando aquelas pessoas ali com ele, e na hora que vieram buscar Jefté levou esses homens tudinho para lutar com ele, tá entendendo? Porque Jefté confiava neles. Sabia quem eram aqueles homens, sabia que eles eram um valente, era um que ia com ele para a guerra, ia vencer com ele, ia permanecer do lado dele, tá entendendo? Porque quando você bota gente soberba, gente orgulhosa do teu lado, irmão, para trabalhar na tua empresa, para trabalhar nos teus negócios, depois ele quer te matar, quer roubar o que é teu, para ficar com tudo para ele, tá entendendo? Porque o inimigo é assim. Ele bota pessoas do teu lado que nem Judas todo o tempo, irmão, estava no meio dos discípulos, do lado de Jesus ali, abraçando Jesus, beijando Jesus, mas Jesus sabia que ele era o traidor. Jesus disse, eu chamei vocês 12, mas um de vós é o diabo, tá entendendo? Jesus sabia quem era que ia trair ele, que ia enganar ele. Então você sabe, irmão, quem é dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios que você tem, você sabe quem é de confiança, quem não é, tá entendendo? Quem pode dar um cargo de confiança e quem não pode dar, porque tem gente que se pegar um cargo de confiança na tua empresa, ele toma a empresa dele a sua empresa para ele, ele quer tomar a sua empresa para ele, sabe? Porque são pessoas gananciosas, pessoas ambiciosas, tá entendendo? Então, quando eles vieram buscar Jefté, já se foi lá e venceu os amonitas, tá entendendo, irmão? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jefté. Por isso que já foi logo desprezado pelos irmãos dele, logo de cara. Mas quando Deus quer te honrar, irmão, quando Deus quer te exaltar, ninguém vai impedir de Deus honrar você, de Deus abençoar a tua vida, de Deus prosperar você. Porque eu nunca vi, irmão, uma pessoa que serve a Deus, que é fiel a Deus, que busca a Deus, tá entendendo? Ficar desamparado, ficar jogado por aí, ficar, tá entendendo? Faltando as coisas, não falta. Você passa por prova, passa por luta, mas Deus está sempre suprindo suas necessidades. No deserto, Deus levou o povo para o deserto, mas dava comida, dava água, dava tudo, tá entendendo? Porque Deus estava tratando, estava fazendo um tratamento com aquele povo. Mas mesmo assim tinha aqueles arrogantes, soberbos, que queriam voltar para trás, tá entendendo? Que queriam olhar para trás, tá entendendo? Queria voltar porque não queria passar pelo processo de Deus. Não é todo mundo que quer passar pelo processo que Deus quer que ele passe, não, irmão. Os que passam dão fruto, sabe, irmão? Os que passam faz a vontade do Senhor. Os que passam são humildes, também são homens que reconhecem que não são nada, reconhecem que tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, tudo que ele conseguiu, foi pela misericórdia de Deus. Não foi porque pela força dos braços dele, não foi porque ele sabia, não foi porque ele conhecia, não foi porque nada, foi por causa que Deus foi misericordioso com ele. Paulo mesmo falou, aqueles aprendizados, irmão, que eu aprendi no tempo de Gamaliel, aquelas coisas, larguei tudo para trás, virou para mim como um esterco, tá entendendo? Para mim não serve de nada para poder eu mergulhar de cabeça no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para poder amar, para eu poder, sabe, entender o que é que Deus queria comigo para fazer a missão de levar esse Evangelho por toda a Europa naquela época que Paulo viajava para todo canto, tá entendendo? Mas Deus era com Paulo, Deus protegia Paulo. Paulo chegava em cidade, às vezes, que Paulo sentia que tinha um clima ruim ali naquela cidade, mas Deus falava para Paulo, Paulo, fique em paz, Senhor, prega a minha palavra, porque eu já dei ordem aqui nessa cidade e ninguém aqui está autorizado a botar a mão na tua vida para fazer mal a você, porque eu sou contigo, eu te guardo, eu te protejo, Paulo. Prega a minha palavra, faz a minha vontade, tá entendendo? Então Deus, irmão, ele se responsabiliza pela tua vida, tá entendendo? Para te proteger, para te guardar a tua família, guardar tudo que é teu, tá entendendo? Para que o inimigo não toque, para que o inimigo não bote a mão. E nessa manhã de quinta-feira, tá entendendo? Deus está te dando livramento, irmão. Deus está te dando livramento, tá entendendo? E te abençoando nessa manhã através dessa palavra. Que Ele quer que você tenha certeza que por mais que alguém te despreze, alguém te jogue do lado, não faça conta de você, Deus está fazendo conta de você, irmão. Você faz parte, tá entendendo, dos propósitos de Deus. Então, confia em Deus, fica firme,
e recebe essa palavra e seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa quinta-feira. Você e sua família, tudo que quer seu, está guardado e protegido por Deus. Amém? Toma posse nessa palavra e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração para a tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse homem, Pai. Toma a vida dessa mulher que está ouvindo essa palavra agora. Toma essa criança, esse jovem, Pai, esse adolescente. Toma essas pessoas, meu Pai, que estão nesse momento, Pai, ouvindo essa palavra aqui, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua mão alcance ele, para livrar, para guardar, para proteger, meu Deus. Leva ele, Pai, em paz para o trabalho, traz ele de volta para casa, meu Deus. Guarda aqueles que vão para a escola, para as faculdades, o motorista de ônibus, o motorista de táxi, o motorista de aplicativo, Pai, o entregador de moto, todas essas pessoas que saem para trabalhar, meu Deus, guarda, protege, meu Deus, e livra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que essas pessoas tenham sido alcançadas, abençoadas e guardadas debaixo das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma boa quarta-feira na paz do Senhor Jesus Cristo.